Tentação pelo diabo. Antes de o Senhor ser tentado, duas coisas são primeiro esclarecidas nos versículos anteriores: ele é o Filho de Deus e é selado com o Espírito Santo como o Filho do homem. Isso também se aplica ao crente. As tentações fazem parte da vida cristã. Mas antes de lidarmos com isso, vamos ver como o Senhor foi antes de nós nisso. Cristo é tentado de três maneiras diferentes. Na primeira tentação ele é tentado como homem, na segunda como Messias e na terceira como Filho do homem. A primeira tentação é sobre dependência de Deus, a segunda sobre confiar em Deus e a terceira sobre adoração e culto. O Espírito que acabará de descer sobre ele agora o conduz para o deserto, para a presença do diabo. O diabo não é apenas um princípio do mal, mas é tanto uma pessoa quanto o Senhor Jesus. Desde Gênesis 3 em diante, ele está acostumado a seduzir os homens tentando-os com luxúria e arrogância. Mas ele não encontra isso no Senhor Jesus. Deus não colocou nenhuma proteção especial em volta de seu filho que o protegesse da tentação do diabo. Cristo é tentado pelo diabo durante 40 dias inteiros, isto é, enquanto ele está no deserto. Apenas as três últimas tentações são mencionadas na Bíblia. As tentações em que o Senhor entra são de dois tipos. O primeiro tipo não é geral para os homens, mas específico apenas para ele. Essas tentações não são detalhadas porque não contêm nenhum ensinamento para nós. O segundo tipo é aquele que ele sofre no final dos 40 dias. Estas são as três tentações descritas a partir do verso 3. Sofremos essas tentações também. O objetivo das tentações de Cristo não era ver se ele poderia pecar, mas provar que mesmo nas mais extraordinárias circunstâncias, ele não poderia deixar de obedecer e confiar completamente na palavra de Deus. Ele vence onde o primeiro humano falhou em circunstâncias muito mais favoráveis. Eva também trouxe a palavra de Deus ao diabo, mas foi precisamente por isso que o Filho do homem permaneceu firme. O Senhor jejuou por 40 dias inteiros. Quando ele fala sobre o jejum em um dos capítulos seguintes, então ele fala por experiência própria. Ele tem plena consciência da tremenda luta que terá de travar para enfrentar as tentações do diabo e o que está em jogo. Em tudo fica evidente que ele é verdadeiramente homem. Ele também não está imune das consequências do jejum, ele fica com fome. Ele se submete a tudo que uma pessoa pode sofrer. A primeira tentação. A primeira tentação do inimigo está na área das necessidades físicas. A fome é uma necessidade física. O diabo propõe que o Senhor Jesus supra suas necessidades físicas usando seu poder de transformar as pedras em pão. Não é pecado ter fome, comer, e não é pecado o Senhor usar seu poder. Mas ele é um homem dependente, e seria um pecado para ele prover seu alimento sem que Deus o incumbisse a fazê-lo. Portanto, a tentação aqui é fazer algo independentemente de Deus. Com as palavras "se você é o Filho de Deus", o diabo desafia a provar isso ordenando que as pedras se tornem pães. Mas seu pai não lhe deu essa tarefa, e por isso ele não o faz. Isso também se aplica a nós. Se não temos um mandado claro de Deus para fazer algo, devemos sempre esperar até que Ele nos dê um. A fé e a confiança são comprovadas pela espera do anúncio da vontade de Deus. O Senhor aceitou a posição de servo, e esse não é o lugar de onde as ordens são dadas. Ele tem o poder de fazer pão de pedras. Não temos esse poder. No entanto, nós também podemos fazer pão espiritualmente de pedras. Fazemos isso quando usamos as coisas bonitas e agradáveis que encontramos no deserto para atender às nossas necessidades. Isso naturalmente levanta a questão: com o que preenchemos nossas mentes,
que alimento lhe damos? Em qualquer caso, o Senhor não quer fazer uso de seu poder, independente de Deus, para si mesmo. É sempre uma marca da obra do Espírito Santo nos filhos de Deus que eles não usem poderes milagrosos para si próprios ou para seus amigos. Paulo não usou esses poderes para si mesmo ou para seus amigos. O poder da ação do Senhor está na palavra de Deus. Com isso, ele responde ao diabo sem iniciar uma discussão com ele. Com sua resposta, ele mostra que a verdadeira vida só pode ser encontrada no que Deus disse. Se também aderirmos a ela, estaremos protegidos contra ações arbitrárias e, portanto, prejudiciais. A segunda tentação. A segunda tentação é dirigida não às necessidades físicas, mas às espirituais. Além disso, o diabo leva o Senhor Jesus consigo para a cidade santa de Jerusalém, ou seja, para o lugar santíssimo desta cidade, o templo. Lá ele o coloca na beirada do telhado do templo. Agora ele está fazendo algo que o Senhor fez, e ele está citando algo das Escrituras. Quando o diabo cita a palavra de Deus, ele sempre o faz para abusar dela e mutilá-la. A passagem citada pelo diabo para seduzir o Senhor a um ato arbitrário está relacionada à promessa de Deus de proteger seu Messias. Com esta citação, o diabo está, em certo sentido, dizendo: "E aqui está uma palavra de Deus para você." A mutilação da palavra reside no fato de que ele omite as palavras em todos os teus caminhos. Mais uma vez, o diabo deseja que ele faça algo sem Deus. Mas seu estratagema vai ainda mais longe, e ele quer que Cristo desafie Deus a provar que ele manterá e protegerá o Messias. A resposta do Senhor, novamente uma citação das Escrituras, torna isso claro. Também agora, ele não começa uma discussão com o diabo. Ele diz que confia em Deus incondicionalmente e que é pecado pedir uma prova a Deus, sem fé, se ele é digno dessa confiança. Essas duas primeiras tentações nos mostram dois princípios que levam à superação. A primeira é a obediência simplória e absoluta. A segunda é a confiança total neste caminho de obediência. Para ter coragem de obedecer, precisamos de confiança, mas essa confiança só pode ser encontrada no caminho da obediência. A terceira tentação. Para a terceira tentação, o diabo o leva a um lugar de onde ele pode ver o mundo inteiro. Quando o diabo mostra ou mesmo oferece algo bonito e impressionante, ele quer subjugar alguém. Os impérios deste mundo pertencem em certo sentido ao diabo. Adão perdeu o poder sobre ele e entregou o mundo ao diabo. Por meio disso, ele se tornou o Deus deste século e o príncipe deste mundo. Este estado continuará até que o Senhor Jesus volte. Só então começa seu reino. A tentação é que Cristo receba esses reinos sem precisar sofrer por isso. Então o diabo mostra a ele a herança que o espera e oferece a ele com a condição de que ele se ajoelhe diante dele. Quantas vezes as pessoas se ajoelharam diante de Satanás por muito menos? O diabo se revela como Satanás ao afirmar categoricamente que se ele simplesmente se prostrasse e o adorasse, ele poderia obter tudo. Então, ele apresenta ao Senhor algo diferente de adorar a Deus. Agora o Senhor o rejeita como Satanás, que significa adversário. Ele resiste. Nunca devemos permitir que nada ou ninguém se interponha entre nós e Deus. Pedro também ouve isso quando tenta desviar o Senhor de seu caminho de obediência. Todas as Escrituras com as quais o Senhor responde ao diabo vêm de Deuteronômio. Neste livro, a responsabilidade de Israel é vista em conexão com sua prerrogativa como povo e com a posse da terra. Todas as bênçãos do povo, como vemos lá, são baseadas na obediência.